Eu preciso te contar uma coisa que talvez você já tenha sentido na pele, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. É aquela sensação de estar presa dentro de si mesma, com um grito preso na garganta, enquanto o mundo lá fora continua girando como se nada tivesse acontecido. Sabe quando você sorri em público, mas por dentro está desmoronando em silêncio? Quando você olha no espelho e não reconhece mais quem te encara de volta? Essa história é sobre isso. Sobre dor que não tem nome, sobre noites que parecem não ter fim, e sobre como a gente pode, sim, encontrar um jeito de respirar de novo. Talvez você esteja passando por algo parecido agora, ou conheça alguém que esteja. Fica comigo até o fim, porque eu prometo que vale a pena. Antes da gente mergulhar nessa jornada, eu quero te pedir uma coisa de coração. Se essa história tocar você de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo. Não é por vaidade, não é por número. É porque quando você curte e se inscreve, você ajuda esse relato a chegar em outra pessoa que talvez esteja sentada na beira da cama agora, achando que é a única no mundo, sentindo o que sente. Tem gente que precisa ouvir que não está sozinha, que existe saída, que a dor pode virar outra coisa. Você me ajuda a ser essa ponte. Só isso. Respira fundo comigo. Porque o que eu vou te contar agora começou numa manhã qualquer, dessas que não tem nada de especial, mas que mudam tudo. Era terça-feira, chovia fino lá fora, e dentro de um quarto pequeno, com as paredes ainda brancas demais, uma mulher de 29 anos chamada Lívia acordou com o coração batendo rápido. Não era pesadelo, era memória. E memória, quando dói, tem o peso de uma casa inteira desabando sobre o peito. Você já sentiu isso? Aquela angústia que chega antes mesmo de você abrir os olhos? Pois é. E se fosse com você, o que você faria? Lívia era o tipo de pessoa que passava despercebida. Cabelo castanho preso quase sempre num coque apressado. Mãos com manchas de tinta seca que ela nunca conseguia tirar direito. Olhar que fugia quando alguém tentava manter contato por mais de 3 segundos. Ela trabalhava numa papelaria pequena no centro, organizando prateleiras e atendendo clientes com um sorriso treinado, desses que não chegam aos olhos. Em casa, dividia um apartamento de um quarto com uma gata cinza chamada Noite e com telas em branco encostadas na parede. Ela pintava desde menina, mas parou por quase 4 anos. Parou no dia em que acreditou que não tinha mais direito à beleza, que não merecia cor, que a voz dela não valia. E por quê? Porque alguém que ela amou, alguém que dormiu ao lado dela, que disse que ia cuidar dela, fez questão de quebrar cada pedaço de confiança que ela levou a vida inteira para construir. Ele não usou os punhos todas as vezes. Às vezes, a palavra corta mais fundo. Às vezes, o silêncio na hora em que você mais precisa de defesa é o golpe mais violento. Você entende? O nome dele não importa agora. Chamar pelo nome seria dar a ele um espaço que ele não merece mais. Então vamos chamar apenas de ele. E ele entrou na vida de Lívia como entram os dias bonitos. Devagar, com promessas, com café na cama, com elogios sobre os quadros que ela deixava no corredor. Ele dizia que ela tinha um dom, que o mundo precisava ver aquilo. E ela acreditou. Deus, como ela acreditou. Porque quando a gente tem sede de ser vista, qualquer copo d'água parece um oceano. No começo era só controle disfarçado de cuidado. Não use essa roupa, você fica vulgar. Não fala com aquele cliente, ele estava te olhando demais. Para de pintar essas coisas tristes, ninguém quer comprar dor. E ela foi podando, 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 até que um dia olhou em volta e não reconheceu mais o próprio jardim. Depois vieram as noites em que a porta do quarto trancava por dentro e as palavras vinham como pedras. Depois vieram os dias em que ela se desculpava por existir. E depois veio a noite em que ele cruzou a linha que não tem volta, aquela que marca a pele, mas marca muito mais a alma. Você já teve um momento assim, em que o chão some, em que você percebe que a pessoa que prometeu te proteger é a mesma que te destrói? Lívia foi embora numa manhã de quinta, com uma mochila, 3 pincéis e a gata dentro da caixa de transporte. Não contou para ninguém. Teve medo de não acreditarem. Teve mais medo ainda de acreditarem e não fazerem nada. Alugou o quarto mais barato que encontrou, arrumou o emprego na papelaria e jurou que nunca mais ia tocar numa tela. Porque cada cor lembrava ele. Cada traço lembrava a voz dele, dizendo que ela não era boa o suficiente. Durante meses, ela viveu no automático.
Acordava, trabalhava, voltava, alimentava a gata, deitava e sonhava com as mãos dele. Sonhava com a porta trancada. Acordava suando, com o coração na boca, e passava o resto da madrugada sentada no chão da cozinha, abraçando os joelhos. E se fosse com você, quanto tempo você aguentaria? A virada não veio com um discurso bonito. Veio com uma conta atrasada. O aluguel venceu e o dinheiro não deu. A dona da papelaria, Dona Cida, uma senhora de 62 anos com voz rouca de tanto cigarro que já não fumava, chamou Lívia no estoque e disse: Lívia, menina, você está sumindo. Está transparente, cadê você? E Lívia desabou. Não falou tudo. Não conseguiu. Mas falou o suficiente para Dona Cida segurar as mãos dela, aquelas mãos manchadas de tinta velha, e dizer: Volta a pintar. Nem que seja feio. Nem que seja raiva. Põe pra fora, menina. Porque se ficar aí dentro, apodrece. Naquela noite, Lívia encarou a primeira tela em branco em 4 anos. A mão tremia. O peito doía. Ela pegou o preto primeiro, porque era o que ela sentia, e riscou. Um risco bruto, atravessando a tela de ponta a ponta. Depois veio o vermelho. Depois um azul escuro, quase noite. Ela não fez paisagem. Não fez rosto. Fez grito. Fez nó. Fez soco. Quando terminou, estava chorando e rindo ao mesmo tempo, com a blusa suja e a gata olhando de longe como quem diz, até que enfim. Você já sentiu esse alívio estranho de colocar para fora algo que estava te envenenando? Na semana seguinte, ela fez outra. E outra. Não eram bonitas. Eram verdadeiras. Eram quartos fechados. Eram mãos grandes demais sobre corpos pequenos. Eram bocas costuradas. Eram pássaros com as asas quebradas tentando voar. Ela pintava de madrugada, porque de dia ainda precisava ser a Lívia da papelaria. De noite, ela era inteira. Um dia, Dona Cida entrou no apartamento sem avisar. Levou um susto com as telas encostadas na parede e disse: Minha filha, você vai botar isso numa exposição. Lívia riu, nervosa. Quem ia querer ver dor? Dona Cida respondeu: Quem sente dor? E quem sente dor é o mundo inteiro, menina. A primeira exposição foi num café pequeno do bairro, entre mesas de madeira e cheiro de pão de queijo. Lívia não foi. Deixou os quadros e fugiu. Mas uma moça de cabelo rosa parou na frente de uma tela chamada Quarto Trancado e chorou. Tirou foto, postou, escreveu. Não sei quem pintou isso, mas ela me salvou hoje. Em 3 dias, a postagem tinha milhares de compartilhamentos. Em uma semana, uma galeria pequena do centro mandou mensagem. Em um mês, o nome Lívia Alves estava num convite de exposição coletiva chamada Cicatriz e Cor. Ela foi, com as mãos suando, com um vestido preto que Dona Cida emprestou, com a sensação de que a qualquer momento alguém ia apontar e dizer impostora. Mas ninguém apontou. O que aconteceu foi pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista. Ele apareceu. Ele estava lá, de camisa social, com o mesmo perfume, com o mesmo sorriso que um dia foi abrigo, e depois foi prisão. Ele parou na frente de uma tela chamada Não, que era só uma palavra vermelha, gigante, escorrendo sobre um fundo preto. Ele olhou, virou para o amigo ao lado e riu, dizendo: Que exagero. Lívia viu de longe. O corpo inteiro gelou. A vontade foi correr. Mas aí ela olhou em volta. Viu uma menina de 17 anos abraçando a mãe na frente de um quadro. Viu um homem de 40 anos com o olho vermelho. Viu Dona Cida, que fez um sinal com a cabeça, tipo, vai. E Lívia respirou. Pela primeira vez em 4 anos, respirou de verdade. Foi até ele. Não gritou. Não chorou. Só disse, baixo para ele ouvir: Você não me apaga mais. Ele tentou rir de novo, mas a voz falhou. Ela virou as costas e caminhou até a mesa onde estavam os cartões de visita. Porque sim, agora ela tinha cartões de visita. Você sente a força disso? A exposição rodou. Veio convite para São Paulo. Veio matéria num site grande. Veio mensagem de gente do país inteiro dizendo: Eu também. Eu também fiquei em silêncio. Eu também achei que a culpa era minha. Eu também tenho um quarto trancado dentro de mim. E cada mensagem era um tijolo reconstruindo Lívia por dentro. Ela começou a fazer música também, porque às vezes a tinta não dava conta. Pegou um violão emprestado, aprendeu 3 acordes e escreveu uma letra que dizia: Eu não sou a sua culpa, eu sou a minha volta. Gravou no celular, postou sem pretensão.
Um produtor pequeno ouviu, chamou para gravar. A música tocou numa rádio local. Depois, numa playlist de artistas independentes. Depois, na boca de outras mulheres que cantavam junto em shows pequenos com a mão no peito. E quanto mais ela crescia, mais ele sumia. Mas o passado tem um jeito de cobrar a conta. Um dia, uma jornalista investigativa entrou em contato. Tinha ouvido a história, tinha visto os quadros, tinha lido os comentários e disse: Lívia, tem outras. Ele fez isso com outras. Você tem coragem de falar na justiça? O chão sumiu de novo. Porque uma coisa é pintar a dor. Outra coisa é dar nome, data, endereço. É sentar num banco de madeira, olhar nos olhos de quem te quebrou e dizer: foi você. É saber que vão te perguntar por que você não saiu antes. Por que demorou? Por quê? Por quê? Por quê? E se fosse com você, você teria coragem? Lívia passou 3 noites sem dormir. Pintou uma tela inteira de branco e sentou na frente dela. Branco era o medo. Branco era o silêncio. Branco era tudo o que ele quis que ela fosse. No quarto dia, pegou o pincel e escreveu no meio do branco. Só uma palavra, pequena, no canto, recomeço. Ligou para a jornalista. Disse: Eu vou, mas eu não vou sozinha. E não foi. No dia da audiência, a galeria estava cheia. Não de gente famosa, de gente real. Tinha a menina de cabelo rosa, tinha Dona Cida. Tinha a mãe e a filha que se abraçaram na exposição. Tinha outras 2 mulheres que ela nunca tinha visto, mas que chegaram perto e disseram: Ele fez comigo também. Lívia entrou no fórum com as mãos geladas, mas com a coluna ereta. Usava uma camisa com uma estampa de um dos quadros dela, um pássaro com a asa remendada. Quando sentou, olhou para frente. Não procurou ele. Procurava as outras. O clímax não teve grito. Teve silêncio. Teve a voz dela firme, contando datas, contando palavras, contando a noite. Teve o advogado dele tentando desmontar, dizendo que era arte, que era interpretação, que era exagero. E teve Lívia levantando, pedindo licença para mostrar uma coisa. Ela abriu uma pasta e tirou fotos dos primeiros quadros. Aqueles de madrugada, aqueles que não eram bonitos. Botou na frente do juiz. E disse: Isso aqui não é interpretação. Isso aqui é radiografia. Isso aqui é o que sobra quando alguém tenta apagar a gente. E depois mostrou a tela branca com a palavra recomeço no canto. E disse: Essa aqui sou eu hoje. Ele pode ter escrito o começo, mas o ponto final é meu. Naquele momento, a sala inteira prendeu a respiração. Porque quando a verdade vem com coragem, ela pesa. E ele, pela primeira vez, não tinha resposta. A resolução não veio num dia. Veio em meses. Veio em perícia, veio em depoimento, veio em outras vozes que se juntaram à dela. Veio em sentença. Ele foi condenado. Não devolve os anos, não apaga as noites, não tira as cicatrizes. Mas devolve uma coisa que ela achou que tinha perdido para sempre: o direito de andar na rua sem olhar para trás. Lívia saiu do fórum e não comemorou. Respirou. Só respirou. E naquela noite pintou de novo. Mas dessa vez não usou preto. Usou amarelo. Usou um azul claro, que ela não tocava desde menina. Pintou uma janela aberta. Pintou o pássaro com a asa remendada, mas voando. E entendeu que transformar dor em arte não é romantizar sofrimento. É pegar o veneno e fazer antídoto. É pegar o grito e virar música. É pegar o medo e virar caminho para outras. Depois da sentença, ela criou um projeto. Chamou de Tinta na Ferida. Uma vez por mês, abria o ateliê para mulheres que, como ela, tinham histórias presas. Não era aula de pintura. Era espaço. Tinha tela, tinha tinta, tinha silêncio, tinha choro, tinha abraço. E tinha uma regra só: aqui ninguém explica a dor se não quiser. Aqui a gente só sente. E do sentir, nascia cor, nascia forma, nascia gente. Uma delas, Ana, de 38 anos, pintou uma porta. Só uma porta. Demorou 3 encontros para conseguir pintar a maçaneta. No quarto, pintou a porta aberta. E sorriu. Lívia aprendeu que a gente não salva ninguém. A gente só acende a luz e mostra onde é a saída. Quem caminha é o outro. A música Eu Não Sou, a Sua Culpa virou hino em rodas de mulheres. Lívia começou a receber vídeos de salas de aula, de grupos de igreja, de bares, de quartos, todo mundo cantando junto. Ela ia em alguns. Não como artista, como igual. Sentava no chão, cantava junto, chorava junto e sempre repetia: A arte não me curou sozinha. A arte me deu a mão até eu ter coragem de pedir ajuda. Terapia, delegacia, amiga, justiça.
A arte foi ponte, não foi destino. Porque tem gente que acha que é só pintar e pronto. Não é. É pintar e enfrentar. É cantar e denunciar. É criar e viver. Ela reencontrou o pai, de quem tinha se afastado. Ele viu a matéria, viu a exposição, ficou dias sem falar. Um dia apareceu no ateliê com uma caixa de tintas e disse: Me perdoa por não ter visto. Ela chorou no ombro dele como não chorava desde criança. Perdoar não é esquecer, é parar de carregar sozinha. A gata noite envelheceu, ficou com o pelo mais branco, dormia em cima das telas novas, amarelas, azuis. Dona Cida virou sócia do ateliê. E Lívia entendeu que família, às vezes, é quem fica quando você mostra a sua pior versão. Teve recaída, claro. Teve dia em que o cheiro do perfume dele atravessou a rua e ela travou no meio da calçada. Teve noite em que a porta trancada do sonho voltou. Mas agora ela tinha ferramentas. Respirava, ligava para alguém, pegava o pincel, escrevia, lembrava: Eu não sou a sua culpa, eu sou a minha volta. E voltava, porque recomeço não é linha reta, é espiral. A gente passa pelo mesmo ponto, mas um pouco mais forte cada vez. Um ano depois da sentença, Lívia foi convidada para falar numa conferência sobre arte e justiça. Subiu no palco com as mãos tremendo, igual no primeiro dia. Olhou para a plateia e viu mulheres, viu homens, viu gente. E contou tudo, sem detalhe que expõe, com verdade que acolhe. No final, disse uma coisa que virou frase na parede do ateliê: Eles tentam te calar porque a sua voz abre gaiolas. Então fala, pinta, canta, denuncia, vive. Porque cada vez que você se levanta, uma outra se lembra que também pode. E a vida seguiu. Não virou conto de fadas. Virou vida real. Com boleto, com dia ruim, com crise de criação, com medo, mas com escolha. Lívia aprendeu que confiança não volta do nada. Ela se constrói, pincelada por pincelada. Que amor não é sentir borboleta. É sentir paz. Que recomeçar não é apagar o que foi. É usar o que foi como tinta para o que será. E que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa ser verdadeira no tempo que der. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. A sua dor é real. O seu tempo é real. E a sua volta também pode ser. Não importa se vai ser com tinta, com música, com escrita, com dança, com silêncio, que vira a palavra na hora certa. O que importa é que você não se abandone, que você procure a sua dona Cida, que você abra a sua porta, mesmo que hoje só dê para pintar a maçaneta. Que você lembre que culpa é do agressor, sempre. Que você merece justiça, merece cuidado, merece cor, e que tem uma fila inteira de gente esperando você ficar de pé, porque a sua coragem é o espelho onde outras vão se reconhecer. Então me conta aqui embaixo. Essa história mexeu com você? Você já transformou alguma dor em alguma coisa bonita, mesmo sem querer? De onde você está assistindo agora? Quero ler cada comentário, quero saber quem está do outro lado. Porque a gente começou essa conversa sozinha, mas a gente não precisa terminar assim. A arte da Lívia começou num quarto trancado e terminou numa sala cheia. A sua pode começar agora com um comentário. Eu te espero. A gente continua juntas, juntos, juntos.